Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 29 de março, estamos em mais uma videoaula. Espero que estejam todos bem. E hoje a gente vai ter aula de matemática. Vamos aprender um pouquinho o que é os números ímpares e o que é os números pares. Os números ímpares, vamos falar primeiro deles, dos números ímpares. Quais são os números ímpares? Os números ímpares são sempre aqueles terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9. Números ímpares, eles sempre vão terminar com esses números. Por exemplo, o 13 termina em 3, então ele é o número ímpar. O 15 termina em 5, então ele é o número ímpar. E assim sucessivamente. Outra forma que a gente pode identificar também o número ímpar é se a gente dividir por 2 e ele não der um número inteiro. Um exemplo, o número 3. Número 3 é um número ímpar. Se a gente dividir ele por 2, a gente vai ter o número 1,5. 1,5 não é um número inteiro, né? O número inteiro seria um 2. Então, como ele não é um número inteiro, ele deu um número quebrado, então vai ser um número ímpar. Agora, um exemplo, se a gente pegar um 4 e dividir por 2, ele vai dar 2, né? 2 para cada. Então, o número 4 não é um número ímpar, né? Então, falando novamente, os números que terminam 1, 3, 5, 7 ou 9 serão sempre números ímpares. Vou colocar aqui abaixo para vocês verem, né? E ficarem melhor para vocês. E agora os números pares. Os números pares são sempre aqueles números inteiros. Por exemplo, o número 2, 4, 6, 8. Aqueles números que quando a gente dividir por 2, ele vai dar um número inteiro. Como eu falei, ó, o 2, por exemplo. Se eu dividir ele por 2, ele vai dar 1. 1 é um número inteiro. Então, logo, o 2 é um número par. Então, repetindo, os números pares são aqueles que dividindo por 2 dá números inteiros. Exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Então é isso, esses são os nossos números ímpares e os nossos números pares. Agora eu vou mostrar a atividade para vocês, que já foi entregue. Como eu falei, se vocês quiserem resolver, se não, podem esperar, que eu vou resolver com vocês. Ó, aqui em cima pede o nome, né, para escrever o nome. E a primeira questão pede assim: marque um X apenas nos números pares do quadro. Lembrando, os números pares são aqueles que dividido por 2 dão um número inteiro, né? Então, 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui vocês podem marcar com um X os números pares. Na questão 2, é praticamente a mesma coisa, só que aqui vocês vão marcar os números ímpares. O que são os números ímpares? Aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9, né? Agora que pergunta: o corpo humano tem várias partes que possuem um par. Marque a alternativa que podemos citar uma delas. Isso é a questão 3. Então, aqui tem algumas alternativas, né? Tem o coração, tem o nariz, tem a boca ou a mão. Qual delas que tem um par, que tem outra igual a ela? Qual delas? O coração? A gente tem quantos corações? Nariz, boca, mão. Aí aqui na questão 4, pede: circule o item a seguir que não possui um par. Então aqui vocês vão circular o item que não possui par. Os brincos. Os brincos é um par? A bolsa é um par? As luvas é um par? Ou o sapato? Qual desses aqui não possui um par? Vocês têm que marcar o que não possui um par. Na questão 5, vocês vão marcar os números ímpares e escrever nesses quadradinhos aqui, ó.
Vocês vão pegar os números ímpares, dizer quais são desses aqui e escrever aqui. Na 6, pede assim: qual dos números abaixo é par e vem depois do número 39? Qual é o número que vem depois do 39? E ele também é um número par. Então, vocês vão aqui na questão 6, assinalar a alternativa correta. E é isso. Tenham todos uma boa tarde e obrigada pela atenção.